Bom, boa noite aí, bom dia, boa tarde, né, para quem estiver assistindo a gravação, que depois vai ficar disponível. Como eu estava comentando aqui com o nosso aluno convidado hoje, né, não sei se mais alguém vai entrar, mas meu nome é Lucas Rodolfo, eu sou um dos professores aqui do grupo de gestão, né, das disciplinas, das turmas de gestão, e essa aqui é a disciplina de mercado financeiro. E a gente está se estruturando aí para disponibilizar aulas online, né? Geralmente, para os alunos acompanharem como que é o curso, ter uma ideia de como é o curso, né? Óbvio que a gente seleciona aulas mais básicas, né? Então não espere nenhum conteúdo mirabolante aí. Você disse que é da engenharia e etc, etc. Então acho que você já está acostumado com uma série de coisas que eu vou falar aqui hoje. Mas de qualquer forma a gente vai fazer uma vai ser uma exposição aí de uma hora, no máximo uma hora e pouquinho, sobre uns conteúdos. Eu chamei de ferramentas computacionais porque não são só as únicas, né? Eu, Você parar para pensar, eu fiquei, depois que eu passei o título, eu até pensei, eu falei, eu acho que foi meio isca, assim, sabe? O nome do título, porque a gente vai ser bem específico hoje aqui até em alguns termos, e esse ferramentas computacionais no final da aula vai se resumir ao Excel, tá, gente? Porque a gente está falando de mercado financeiro e a gente está batendo na tecla do. Já fazendo uma pequena revisão aí para o Rodolfo do que a gente está falando. A gente vai falar sobre. A gente está falando sobre mercado financeiro, né? E a gente ainda está em cima daquela questão do papel do administrador financeiro, né? Porque, querendo ou não, quando você vai falar de mercado financeiro, você não consegue desvincular o funcionamento do mercado financeiro do papel do administrador financeiro, né? São duas coisas que são juntas, né? Não dá para você tipo, tirar uma ou tirar outra, né? Então a gente vai falar um pouquinho, dando continuidade às nossas últimas 4 aulas, né? E a nossa última aula aberta, no caso, né? A primeira aula aberta de mercado financeiro foi para tratar sobre matemática projetiva e indicadores financeiros, né? Os indicadores bases aí de um negócio ou de uma estrutura que envolva finanças, né? Que exige uma organização financeira, né, por trás. Também exija métodos de você avaliar a lucratividade, o endividamento, etc, etc. Então, deixa eu começar a apresentar aqui uma janela, uma guia. Eu quero apresentar uma guia, eu acho. Não é uma guia que eu quero apresentar. Uma janela. Minha apresentação está aparecendo para vocês aí, gente? Só para constar de novo, só vou aproveitar que tem aluno novo para a gente relembrar. Gente, parece que eu não estou olhando para vocês, mas eu estou olhando, né? Porque eu estou olhando para a tela de cima e a câmera está aqui para baixo, tá? Então, eu tô só daqui, tá? Não estou em outro lugar, não, apesar de na minha câmera aparecer. Então, a aula aberta 2 vai ser sobre ferramentas computacionais. Como eu disse, nas últimas aulas a gente falou muito sobre esses tópicos, né? A gente falou bastante não, né? A gente deu uma aula aberta sobre matemática projetiva, né? Nessa aula aberta a gente recapitulou uma série de técnicas matemáticas, né? Que é você falar sobre juros simples, juros composto, desconto simples, desconto composto, taxa de juros e etc. Né? Ou seja, tudo que envolve você projetar coisas num espaço de tempo. Né? Você pega um valor, uma quantia inicial e você projeta isso num tempo futuro. Depois a gente falou. Essa matéria, não, lembra, César, como eu falei para vocês, as minhas aulas eu estou fazendo conteúdo complementar. Você vai achar isso na plataforma, mas você não vai achar a parte matemática. Você vai achar só a parte teórica, você vai achar só o corpo teórico. As questões matemáticas eu estou adicionando aqui para a gente na aula, porque eu julgo importante, né?
a gente ter esse conhecimento, até porque se vocês forem trabalhar como administradores financeiros, vocês vão exercer esse papel. Óbvio, vocês não vão assinar documentos contábeis, né? Vocês não vão exclusivamente assinar como eu falei na aula passada, né? Vocês não vão assinar uma DRE, vocês não vão assinar um balanço patrimonial, né? Porque vocês não têm a certificação para isso, né? A mesma coisa, né, o Rodolfo, ele diz que é engenheiro, ele tem o CREA, tipo, ou não, e a partir disso ele consegue assinar uma série de documentos ou não, né? Eu, por exemplo, sou físico, eu não posso assinar porque eu não tenho CREA, não tenho, às vezes eu até tenho conhecimento sobre aquilo, mas eu não tenho a certificação para assinar aquilo. Mas, enfim, vocês vão ter que fazer isso em algum momento, né? E se vocês não vão fazer, vocês vão ter que conhecer o que é. Então, por isso que eu acho que é importante a gente ter o conhecimento sobre o assunto. Essa parte aqui, para quem, no caso, o Rodolfo, que está chegando, a gente está numa parte muito contábil das questões do mercado financeiro, negócios e o administrador financeiro, né? A gente está numa parte muito estrutural, muito que exige contas, enfim. E eu achei que os conteúdos que a gente tinha lá, ele tinha o corpo teórico, mas não tinha a matemática. Então a gente está discutindo matemática. Mas depois eu vou mandar esses slides para vocês, César. Eu vou mandar essas questões aqui, e aí vocês, qualquer coisa, tirem dúvidas também. A gente sempre tem meia horinha aí antes de começar o conteúdo. E aí a gente falou basicamente de matemática projetiva, dando continuidade, né? Falamos sobre matemática projetiva, falamos sobre patrimônios, falamos sobre patrimônio líquido, ativo circulante, ativo não circulante, passivo circulante, passivo não circulante, indicadores financeiros como ROA, ROI, EBITDA, indicadores de endividamento, etc, etc. A gente falou sobre uma série de fórmulas que a gente tem que calcular. Falamos, além disso, sobre o DRE e o balanço patrimonial, né, que são documentos contábeis aí. O DRE, que vai basicamente organizar as despesas, os gastos, as receitas do negócio, né, de uma forma padrão, certo? E vai expor uma série de informações sobre aquela empresa, né, o lucro operacional dela, o lucro líquido, etc, etc. O balanço patrimonial vai falar a quantidade de ativos que você tem numa empresa, o patrimônio líquido, a quantidade de passivos e etc, etc. Certo? Hoje a gente vai discutir ferramentas tecnológicas, né? Que no caso, como eu disse, eu vou fazer um breve comentário sobre outras ferramentas tecnológicas, né? Mas não vai ser nosso foco, porque essa área contábil ela vai se resumir basicamente ao Excel. Eu acredito que todo semestre vocês não aguentam mais eu chegar e falar de Excel, porque todo semestre eu faço questão da gente bater na tecla do Excel, porque é uma ferramenta. Quando eu falar Excel aqui, eu vou repetir o que eu sempre falo toda aula. Excel, eu quero dizer todo. Exatamente, Eu quero dizer. Quando eu falar Excel, é Google Planilhas, é LibreOffice Calc, é iOS Numbers, qualquer programa que você use para organizar uma série de coisas em planilhas, né? Hoje, o que eu pretendo? Eu pretendo discutir um pouco de novo essas questões, né? As questões básicas que são importantes a gente saber sobre o Excel, e pretendo fazer exemplos, principalmente nessa última parte aqui da DRE, a demonstração do resultado de exercício. Do exercício aqui, né? Eu coloquei D, mas é do exercício, tá, gente? O balanço patrimonial eu não vou fazer. Eu não vou fazer completo, tá, gente? A demonstração do resultado do exercício, porque senão eu vou fazer o exercício que eu pedi para vocês me entregarem. E aí não adianta nada, né? Eu me avaliar. A questão é que eu quero avaliar vocês. Então eu vou fazer uma parte, mas eu não vou fazer tudo, tá? Vamos lá. Como eu disse, eu adiantei o slide aqui, né? A gente vai trabalhar nesse momento aqui, né? De falar sobre ferramentas tecnológicas.
Basicamente, a gente vai dividir as ferramentas tecnológicas nesse sentido que a gente está falando, né, da organização e do planejamento financeiro, principalmente relacionada a esses tópicos que a gente falou. Boa noite, Maria. A Maria eu também não conheço, só vou interromper aqui para dar uma boa noite para ela, gente. Meu nome é Lucas, eu sou professor hoje da aula aberta, tá, de mercado financeiro. A gente já começou, mas estamos no comecinho ainda, não falamos muita coisa, tá? Seja bem-vinda. Só continuando então, gente, a gente vai dividir as ferramentas computacionais em 3 tipos de programas, né? Eu coloquei essa classificação porque eu acho que, gente, não é uma classificação, vocês não vão encontrar isso em referência, em bibliografia, nada, mas eu só queria que vocês se atentassem, né, a esses 3 tipos de ferramentas computacionais. O primeiro, como eu falei, são os programas de planilhas, né? Você sempre tem acesso a programas de planilha. Por exemplo, o Google Planilhas, o LibreOffice Calc, são programas que a gente fala que são software livres, né? São o famoso open source, que são coisas que a gente consegue ter acesso na internet de forma gratuita. Então, vai ser nosso grande astro da noite aqui. Vamos falar bastante sobre programas de planilhas. O próximo são os sistemas próprios, né? Depois eu vou falar um pouquinho, mas, no geral, as empresas contratam, né, desenvolvedores, principalmente empresas de consultoria, ou uma empresa que exige um software de organização, né? E aí eles precisam de um sistema próprio, né? Para garantir o funcionamento da empresa. E aí eles contratam uma equipe, né? Uma equipe de desenvolvedores, ou então contratam um produto de uma equipe de desenvolvedores que satisfaz os propósitos, né? Eu acho que o maior exemplo aqui não tem a ver com o que a gente está falando, mas pensa em caixa de supermercado. Como que funciona? Toda aquela automatização do processo de você passar no leitor, etc., isso tem por trás um programa, né? E cada empresa, né, tem um sistema diferente. Por exemplo, o Carrefour, ele tem um sistema. Sei lá, o Pão de Açúcar tem outro. Da mesma forma que, sei lá, pegar um outro mercado. Um mercado de bairro que tem isso automatizado vai ter outro sistema. No geral, é um produto que você compra. Nesse caso, é bem específico, né, gente? É mercado, é caixa. Então, ou seja, você tem uma série de desenvolvedores, né, de empresas que vão desenvolver esse tipo de programa para auxiliar você a fazer a sua automatização, né, do seu negócio. Então, assim, sistemas próprios, vocês pensam, por exemplo, sistema de banco também, geralmente é um sistema próprio. Enfim. O que eu quero dizer nesse terceiro aqui, né, outras ferramentas com interface, né? Tem vários outros programas que a gente às vezes pode até mesmo fazer, que pode ser com interface, pode ser sem interface. Quando eu digo interface aqui, eu quero que vocês entendam por uma interface gráfica, tá? Por exemplo, o Windows, tá? Pensem no Windows. O Windows hoje, você tem uma série de botões, né? Você tem uma interface gráfica que você interage com o programa, né? Aí você pega ali para 90 e bolinha, né? Ali para 94, 93, 92. Naquela época ali antes de ser... Na época que o Windows você instalava ele com disquete até, você tinha que o Windows ele não tinha uma interface gráfica, né? O Windows ele funcionava através do prompt de comando. E aí você pode ter... Quando eu quero dizer aqui outras ferramentas com interface, diferente de planilha, óbvio, que a planilha ela tem uma interface gráfica, né? Eu quero dizer programas aleatórios que vocês vão ter na internet aí, ou que, por exemplo, um aplicativo de celular. Tem aplicativo de celular que te ajuda a te organizar financeiramente. Óbvio, né? A maioria deles domesticamente, né? Pouquíssimos têm a função... E se tem a função para organizar um negócio, é paga, geralmente, né? Mas você tem uma série de aplicativos aí com funções de organização, e ele tem a sua interface própria ali, né? Você consegue clicar num botão, aí você escreve um conteúdo e ele joga, certo?
Como eu falei para vocês, né, algumas empresas possuem sistemas próprios, né? Pode ser, sei lá, uma interface própria. Eu lembro do meu tio. Meu tio, quando ele tinha um sério problema ali na época, quando eu era bem moleque, eu acho, eu devia ter uns 15 anos, 14 anos. Eu, com 14, 15 anos, eu cheguei a trabalhar no comércio do meu tio e não era automatizado, não tinha o caixa, ele não passava sozinho, né? Você tinha que pegar os valores de cada item, somar na calculadora, não tinha um sistema que fazia isso para ele, né? E aí ele comprou esse sistema ele tinha sua interface própria, ele tinha sua interface gráfica, etc. Você tinha ali, bonitinho, aparecia valor, pagamento, troco. Você tinha uma interface, né? Você tinha uma visualização gráfica dos conteúdos e a automatização do processo, né? Alguns outros, por exemplo, é por prompt de comando, né? Para quem não conhece, isso aqui é o prompt de comando. Por exemplo, esse aqui é do meu computador. Ou seja, aqui você digita uma série de comandos, né? E essa série de comandos vão se organizar aí, né? De alguma forma. Você às vezes pode fazer o seu próprio programinha, né? Seu próprio sisteminha, sua própria usando, sei lá, a linguagem de programação para quem for ter um pouco mais de conteúdo, né? Nessa área, ou sei lá, sei um pouco de linguagem de programação, né? Sei um pouco de Python, por exemplo, que é uma linguagem. Aí você consegue montar seu programa, ou em prompt de comando, ou montar uma interface gráfica, enfim. Mas basicamente, isso aqui vai servir de alguma forma para facilitar processos, né? Você ter o seu próprio programa te ajuda a facilitar uma série de processos que você tem na sua empresa, né? Por exemplo, eu preciso fazer alguns lançamentos bem específicos de uma empresa que eu tenho. Então, assim, eu peço para o desenvolvedor fazer um programa de forma que facilita esse meu lançamento no sistema. Ponto. Tem uma fórmula de cálculo que eu quero eu quero saber mexer nos parâmetros e eu quero que o meu desenvolvedor faça de forma que eu consiga inserir as coisas e consiga mexer nos parâmetros. Legal, você consegue isso, certo? Aplicativos e programas com interface própria, como eu disse, né? Sei lá, pega um aplicativo de celular. Aplicativo de celular. Que mais? Eu consigo pensar só em aplicativo de celular, para ser bem sincero. Que tem uma coisa um pouco mais diferente, assim, né? E no geral é uma coisa. A grande diferença que eu estou falando aqui entre sistemas próprios e aplicativos com uma interface própria é que aqui eu estou comentando coisas próprias de uma empresa, né? Tipo, você tem uma coisa bem específica de uma empresa e ela tem ali o uso dela. Você não vai ter, por exemplo, o César encontrando esse programa no Google ou sei lá, na Apple Store ou na Google Store. Você não encontra isso, né? Diferente do que eu estou falando aqui, né? Isso aqui são aplicativos genéricos que você encontra aí se você jogar no Google, por exemplo. Você, quero baixar um aplicativo genérico que é gratuito. Ou comprar um aplicativo genérico. É isso que eu quero dizer com aplicativos. Não vou ficar falando sobre eles também, mas eu falei que tipo, é uma possibilidade, né? E aí, qual que é a importância de tudo isso? A importância é as últimas 4 aulas, né? Para quem assistiu as últimas 4 aulas. É você conhecer o que é cada coisa. Porque o sistema ele vai estar pronto ali, né? Você só vai lançar a informação. É igual você ir como pessoa física fazer um empréstimo no banco. O cara ele não vai gerar um modelo para você quer dizer, dependendo do quanto dinheiro envolver, talvez ele até gere. Mas se você for lá e falar, quero 30 mil. Não, ele vai jogar o valor, vai jogar as informações que você tem, que você disponibilizou para ele, e o sistema ele vai fazer, o sistema do banco, né, que é um sistema próprio, ele vai pegar e vai passar a limpa ali, fazer e vai gerar uma coisa que às vezes nem ele pode mexer. Às vezes nem ele, nem o gerente dele pode mexer, né? É uma coisa tão automática, né? Tipo, diferente, por exemplo, de um sistema próprio de, sei lá, uma pessoa que vai avaliar crédito para a empresa.
Às vezes você avaliar crédito para a empresa, você tem que passar isso na mão do economista, que vai gerar um modelo, que vai fazer uma classificação de risco, que isso vai passar num comitê, e você tem uma série de coisas que envolvem, você tem um processo tão grande, isso tem que ter um sistema mais aberto, né? Então a pessoa não pode jogar só o valor lá, isso te dá um valor, te dá um relatório final, certo? Então você precisa de um sistema mais aberto. E aí você vai lá e contrata alguém para desenvolver isso para você. Aqui, basicamente, aplicativos que a gente encontra na internet. E como eu falei, programas de planilha vai ser o nosso foco. Por quê? Porque basicamente ele te dá muita liberdade para você fazer o que você quiser. Você pode fazer uma coisa mais fechada, você consegue fazer uma coisa mais aberta, você consegue fazer uma coisa mais dinâmica. No geral, você consegue vincular isso com uma série de outros programas para fazer uma coisa mais bonita, né? Por exemplo, você gerar uma tabela e jogar no Power BI para gerar um dashboard, um relatório mais enfeitado, né? Então, eu acho que a grande questão é quem conhece programas de planilha, quem tem um Excel em dia e quem tem como eu falei, Excel, eu quero dizer planilhas, né? Quem tem um programa de planilha em dia se resolve, gente. Não tem BO. Então é por isso que eu vou ficar nesse ponto aqui, né? Porque eu acho que não tem ferramenta melhor para a gente se organizar financeiramente. Qualquer programa de planilha. Aqui eu coloquei 4 exemplos, né? O LibreOffice Calc, Numbers iOS, Microsoft Excel, Google Planilhas. Lembrando que esses 2 primeiros aqui são programas abertos, né? São o famoso que a gente chama de open source, são os famosos softwares livres. Você joga na internet, você consegue encontrá-los sem ter que pagar nada. Esses outros 2 já não, né? O Numbers iOS, que é o programa de planilha do Macintosh, e o Microsoft Excel, são programas pagos, né? Sempre, é sempre minha fala, todo semestre, gente, não pirateiem coisas, recorram a programas abertos, tá? Porque, primeiro, que pirataria é errado, e segundo, tem muita gente trabalhando e fazendo coisa muito boa e disponibilizando muita coisa boa de graça para você na internet. A gente não tem que ficar, basicamente, se resumindo ao Microsoft Excel, tá, gente? Excel. Alguns exemplos, né? Esse aqui é o LibreOffice Calc. Você consegue encontrar ele nesse site. Ele é basicamente um programa de planilha. Você tem o Microsoft Excel, né? Que é o clássico. Você também consegue encontrar aqui, mas ele é pago, né? Como eu falei, você tem que comprar esse produto. No máximo, você vai baixar, e se você nunca usou ele, eles vão te dar 30 dias para você experimentar o produto. E depois ele vai bloquear uma série de comandos e vai bloquear a edição, etc, etc, etc. Óbvio que, no geral, quando você paga por um produto, não é que é melhor, né? Mas tem mais pessoas recebendo muito mais dinheiro para fazer um trabalho acontecer. Aqui são pessoas que estão com vontade de fazer um projeto aberto acontecer. Isso são coisas diferentes, né? Ambos satisfazem todas as expectativas, né? Eu, pelo menos, por exemplo, não tenho Excel instalado no computador. Eu tenho só o Calc e uso o Google Planilhas. Mas em questão de apresentar as coisas, às vezes a interface também muda muita coisa. As novidades geralmente chegam bem antes nesses programas pagos, né? Então por isso acaba sendo um pouco melhor. Aqui mais um exemplo, né? O Google Planilhas. Aqui eu peguei um exemplo de uma aula minha do semestre passado de estatística, né? Que a gente estava calculando aí uma série de medidas de posição e de dispersão. E qual que é a grande vantagem, né, de você usar programas de planilha? A primeira grande vantagem é a sintaxe e a linguagem, que no geral é universal. Se não é universal, os programas hoje eles são tão bem feitos que eles fazem uma conversão meio que automática das funções e os formatos de arquivo, né? Então isso é muito bom. Aí quando não tem uma função que é convertida, eles tentam dar uma adaptada ali, né? Ou pelo menos mantém um resultado que apareceu ali. A praticidade, né? Como eu disse, tem gratuitos, né? Tem programas para celular, né?
tanto do Excel, quanto do Calc, quanto do Numbers, quanto do Planilhas, né? Então é muito fácil, é bem fácil de você acessar. Para você se aprimorar, tem muito curso gratuito na internet, né? Você consegue fazer correlação com programas que geram muitas coisas legais, tipo, por exemplo, Power BI, que é uma ferramenta que é um pouco mais sofisticada, mas que você pode trazer planilhas do Excel para dentro dele, alimentar ele com planilhas do Excel para gerar uma série de relatórios mais interessantes. E essas são as grandes vantagens, né? Eu vou fazer aquele papo do semestre, né? Porque, como eu falei, faz tempo que a gente se viu. Acho que o único que conversou bastante comigo sobre esse assunto no semestre passado foi o César. Então eu vou retomar algumas linguagens, né? Porque eu sei que nem todo mundo é obrigado a ter conhecimento tecnológico, né? Cada um sabe da sua situação, então eu acho que é importante a gente começar do básico. Qual que é a grande ideia do programa de planilha, né? Primeiro, você tem uma interface que é gráfica. Por exemplo, aqui, né? Você tem uma interface gráfica. Aqui você tem uma série de botões, né? Que envolvem comandos. Aqui você tem um nome que eu não coloquei, como é bem-vindo, como vocês viram aqui, planilha sem título. Você tem uma série de comandos aqui também. Você tem uma série de comandos em barras aqui, né? Botões que facilitam o acesso da edição do documento. E, basicamente, o programa de planilhas, o que ele vai fazer? Ele vai pegar um documento e vai organizar ele em células, né? Ele vai organizar ele em quadradinhos, que a gente chama de célula. Cada célula você consegue inserir uma informação, seja ela um número, seja ela um texto, seja ela um comando, né? A gente consegue fazer tudo isso no Excel. De novo, só ressaltando, acho que a Maria não ouviu quando eu entrei, quando eu estava falando sobre isso. Sempre que eu falar Excel, vocês entendam para um programa de planilha, gente. É mais forte que eu. Apesar de não usar o Excel. Então, o programa de planilha ele é basicamente uma interface organizada em células, certo? E em cada célula você vai inserir uma informação, né? E as informações, quando organizadas dessa forma, elas vão se correlacionar, né? Por quê? Porque você organiza as informações, as células, tanto em colunas, né? Por exemplo, essa aqui é a coluna E e essa aqui é a coluna F, quanto em linhas, né? Que nem essa aqui é a linha 5, linha 4, linha 3, linha 2, linha 1. E qual que é a ideia básica, né, de você organizar as coisas em células, linhas e colunas? Basicamente é essa, é a ideia de você criar um mapa, né? Você criar um mapa e você criar endereços. Por exemplo, aqui, esse ponto vermelho no mapa do Brasil aqui é São Paulo, tá? Aliás, é minha localização até, aliás, porque que eu tirei print do meu Google Maps aqui. Eu pergunto, gente, se isso aqui é minha localização, eu tô sei lá, no Chile? Eu tô na Colômbia? Qual que é o país que eu tô aí pelo mapa que vocês viram? Meio que óbvio, né? É o Brasil. Por quê? Porque você tem um mapa que está aqui organizando as informações, né? Em delimitações, né? Que você tem uma delimitação que se refere ao país Brasil, você tem uma delimitação que se refere à Bolívia, uma delimitação que se refere ao Paraguai, Uruguai, Argentina, Chile, etc, etc. Você tem uma forma de você organizar as informações com delimitações e o posicionamento que você encontra e a delimitação que você encontra vai dizer de qual país você é. Mesma coisa para estados aqui, né? Tá bem clarinho, mas você consegue ver aqui, ó, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Bahia, né? Pará. Opa, voltei sem querer. Então, a grande ideia do programa de planilha em si é você gerar mapas e endereços, né? Você vai dispor as coisas em linhas e colunas, certo?
de forma que você vai gerar um endereço, né, para cada coisa. Aqui as delimitações, né, não serão delimitações, né? A célula vai delimitar uma informação, né? Você tem uma célula, deixa eu voltar aqui para cima, e ela delimita uma informação. Por exemplo, essa célula aqui que eu estou passando o mouse agora, o cursor do mouse, ela delimita a informação que é o número 0,1296. E essa informação, ela está no endereço, que é o quê? O endereço D3. Por exemplo, aqui, ó, o que eu circulei. A palavra alunos, ela está localizada pelo endereço A1. E por que que isso é o grande X, é a grande questão, né, das planilhas em si? Organizar coisas em planilhas e de formas gráficas, no geral, é uma coisa que a gente conhece na humanidade há muito tempo. Mas a ideia de você organizar as coisas usando endereços é muito melhor, porque aí se eu quiser retomar aquela informação de um determinado endereço, eu não preciso pegar aquela informação e escrever por extenso. Eu só falo endereço. Por exemplo, vocês vamos mandar um bolo para o professor Lucas. Para vocês mandarem um bolo para o professor Lucas, vocês não precisam do meu nome, do meu CPF, do meu RG e de informações que delimitam quem que é o Lucas, né? A aparência física. Vocês precisam basicamente do endereço da minha casa. E aí vocês abrem lá o 99, mandam um 99 flash para mim e chega aqui na minha casa. Ou seja, quando vocês colocam o endereço lá, vocês retomam a ideia do Lucas, né? O Lucas, ele está correlacionado àquela informação que é um endereço, que é uma coisa genérica, certo? Aqui é a mesma coisa. Se eu quiser retomar a informação 10 e 30, a gente não precisa escrever 10 e 30 de novo, né? Basta que eu retome a informação que eu quero, que é a informação que está na coluna B, sim, na linha 5. Então, eu retomo aquela informação. Então, sempre que eu quiser retomar a informação 10 do aluno 4, que está correlacionando com a medida 10 e 30, eu basicamente escrevo B4, B5. Eu quero B5. Eu quero a informação B5. E aí, automaticamente, obviamente, né, a gente tem que lembrar que tem linguagens, né, mas a princípio o B5 ele retoma a informação 10 e 30. Certo? Como eu falei, a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque tem a sintaxe, né? Aliás, até aqui, alguma dúvida, gente? Essa noção de mapa, endereço e retomar informações. Tá tranquilo para todo mundo? Eu acredito que esteja. Acredito que se tiver alguma dúvida, vocês me interrompam, tá, gente? Certo? Então aqui a gente tem basicamente essa informação, né? A gente tem informação de você ter endereços e retomar informações desses endereços. Só que, como eu falei, no Excel, a gente tem que ter a linguagem, né? A gente tem que ter a sintaxe. A gente não pode, basicamente, sair escrevendo B5, né? Ah, eu quero retomar uma informação, eu vou escrever B5? Não. Se você escrever B5, às vezes você vai inserir a informação B5 na célula, em vez de retomar a informação do endereço B5, né? Então, o Excel e qualquer outro tipo de programa de planilha, ele exige que você tenha essa malemolência, né? De você saber identificar o que é um endereço e o que é uma informação que eu estou incluindo naquela célula, certo? Uma coisa é eu escrever B5 na célula. Outra coisa é eu retomar a informação da célula B5. Isso são duas coisas diferentes, né? Porque um eu retomo uma informação e o outro eu aloco uma informação. Então, aqui a gente vai ter algumas sintaxes básicas, né? Por exemplo, se eu quiser começar um ambiente lógico, né? Se eu quiser começar um ambiente que envolve fórmulas,
E, no geral, ambientes que envolvem fórmula sempre retomam informações, tá? Então, se eu escrever B5 no ambiente fórmula, ele não vai entender isso como eu alocar uma informação nova chamada B5. Ele vai entender isso como, bom, eu preciso ir até o endereço B5 e tomar aquela informação e fazer alguma coisa. Seguir alguma sentença lógica, né? Por exemplo, se eu quiser somar duas informações, né? Eu vou entrar no ambiente fórmula, que geralmente é com igual, sei lá, eu quero somar 10 e 20 e 10 e 30, né? Então eu vou escrever igual, inicio o ambiente fórmula. Eu posso escrever 10,20 mais 10,30? Posso. Mas aí eu vou ter que reescrever a informação. Poderia fazer o quê? Inicio o ambiente fórmula. Falo para ele ir no endereço B4, somar com o endereço B5. E aí eu retomo outra informação, certo? E aí eu faço a mesma coisa, só que uma eu aloco informações na fórmula e a outra eu vou para endereços e recupero aquelas informações, né? Por que é bom sempre você retomar informações? Porque você consegue generalizar, né? Para quem tem costume com Excel, todo mundo consegue ver que aqui na parte de baixo da minha seleção em azul tem um quadrado, né? Esse quadrado, às vezes, ele é bem útil porque você consegue generalizar informação, generalizar resultados, né? Mantendo a estrutura lógica que você criou. Bom, se eu quero somar o de cima e o de baixo, na hora que eu arrastar para baixo, ele vai somar o outro que estava embaixo com o próximo. Então, ele vai sempre somando de cima embaixo, de cima embaixo, mantendo uma estrutura lógica sobre aquilo, né? Vamos fazer alguns exemplos, né? Vou fazer alguns exemplos básicos primeiro. Só um segundo. Fazer alguns exercícios aqui, né? Por exemplo, aqui eu tenho o endereço A1. Eu posso inserir informação 10. Aqui eu tenho endereço A2. Eu posso inserir informação 12. Ambiente A3. Eu posso escrever uma informação que eu vou chamar de resultado da soma. Certo? Percebe que cada endereço aqui aloca uma informação diferente, né? O A1 aloca a informação número 10. O A2 aloca a informação 12. O A3 aloca a informação resultado da soma. Certo? Aqui em cima eu vou ter botões, né, que vão ter uma série de ferramentas. Por exemplo, se eu quiser uma planilha nova, se eu quiser abrir uma planilha que já está pronta, quiser importar, fazer uma cópia, fazer download, etc, etc. Se eu quiser fazer coisas em cima das linhas aqui, né, edições. Ah, não quero mais esse 12 aqui, eu quero recortar ele. Vou lá, recorto. E lá, eu quero copiar, copiei. O que mais? Eu não quero que fique assim, né? Eu quero deixar bonitinho o negócio. Eu quero editar, né? Sei lá, graficamente. Aí você tem uma barra aqui, por exemplo, que ela vai te dar a edição, né? Que ela vai editar qual que é a fonte que está escrito. Ah, eu gosto de Times New Roman. Eu gosto de, sei lá, Comic Sans. Enfim, aqui, ó, eu gosto dessa daqui, do Comics. Mentira, eu gosto de Times New Roman. Eu gosto de. Aqui eu quero aumentar o tamanho da letra, 12. Ah, eu quero que fique centralizado, né? Quero centralizar a informação. Pô, eu precisei aumentar o tamanho para caber a informação. Ah, eu quero centralizar para cima, para baixo. Aqui tem uma série de comandos, né, que vocês conseguem ajustar o texto de vocês. Certo? É bem intuitivo, né? Ó, se você segura o mouse em cima, ele fala o que acontece
o que acontece naquela função, né? Ó, tamanho da fonte, cor do texto, cor de preenchimento, se eu quero colocar uma borda, se eu quero colocar uma função, se eu quero criar um filtro, gráfico, comentário, rotacionar o meu texto, né? Ajustar o texto, alinhar o texto na vertical, na horizontal. Enfim, é bem intuitivo o programa, no geral, de você conseguir. Mas, óbvio, né? Isso aqui se refere basicamente a coisas estéticas, né? Eu quero fazer uma coisa esteticamente mais bonita. Então, eu vou lá e começo a editar as questões estéticas, né? Obviamente, numa apresentação, a gente sempre arruma isso. Vamos fazer questões relacionadas à sintaxe, às coisas lógicas, né? O ambiente fórmula. Como eu falei para vocês aqui, né? Opa, deixa eu colocar nesse modo. Visualização do apresentador. O modo igual, ele inicia um ambiente em fórmula em que ele retoma informações, né? Por exemplo, eu posso clicar em igual aqui. Percebe que ele já até botou uma exclamação aqui, né? Qualquer coisa que eu escrevo aqui agora, ele não vai enxergar isso como uma coisa que eu estou alocando informação, né? Se eu escrevo VVV aqui, ele aparece. Se eu escrevo igual VVV, ele deu um negócio aqui, ó, nome, exclamação, e se você coloca aqui, ó, erro, nome de intervalo desconhecido. Por quê? Porque agora ele não está olhando para essa delimitação como você alocar uma informação. Ele está olhando para isso aqui basicamente como um ambiente lógico, tá? Eu estou olhando para isso aqui como uma forma de você estruturar uma coisa logicamente. Sei lá, eu chamei isso aqui de resultado da soma, né? Então eu quero somar 10 mais 12. E ele vai ser uma calculadora para mim. 10 mais 12 é 22. Ele pegou a informação 10 mais 12 e somou. Ah, e se eu quiser somar V mais 12, professor? V mais 12. Ele vai dar erro, né? Porque você não consegue somar uma letra com um número. Ele vai ficar, opa, calma aí, isso aqui tá esquisito. Ele vai dar um erro. Por quê? Porque logicamente não faz sentido. Sempre que você escrever uma coisa que é incoerente de alguma forma que envolva as fórmulas, né? Se eu mandar ele arrumar um nome e chego lá um número, ele vai dar um erro. Da mesma forma que coisas que envolvem matemática se chocam com letras, né? Coisas que envolvem letras se chocam com números, né? Como eu falei, a gente pode retomar os endereços, né? Em vez de eu escrever 10 mais 12, eu posso escrever igual. Eu sei que o primeiro é o 10. Mais o A2, ou seja, eu retomei as informações. Tá? A1 mais A2. 22. Ou seja, ele me expressou o mesmo resultado, gente. Mesma coisa. Certo? Qual que é a diferença? Aqui eu estou alocando duas informações e mandando ele fazer uma sentença lógica. Aqui eu estou pedindo para ele ir em dois endereços distintos e fazer o quê? Fazer uma soma. Qual que é a importância disso daqui, gente? Qual que é a importância de você trabalhar com endereços? Se eu mudo uma informação aqui, por exemplo, eu errei. Não era 10, era 8. Ele vai automaticamente corrigir a informação que eu coloquei anteriormente, certo? Vamos fazer uma série de regras aqui, né? Resultado da subtração. Resultado da... Ó, eu coloquei várias sintaxes aqui, né? O mais soma, o menos subtração, a barra divisão, o asterisco faz multiplicação e o chapeuzinho faz a exponenciação, né? Então, vamos lá, resultado da divisão, resultado da multiplicação, resultado da
exponenciação. Certo? Ó, percebe que como eu só formatei o texto de cima, aqui tá diferente, né? Então vamos formatar tudo. Deixa eu ver aqui, vamos colocar Times New Roman, colocar 12 e vamos deixar bonitinho, alinhado. Legal. Aqui, ó, nessa coluna, eu vou alocar as informações, né? Aqui eu coloquei 10 mais 12. Então aqui é a subtração, né? 10 menos 12. Aqui é divisão. 10 dividido por 12. Aqui é a multiplicação. 10 vezes 12. E aqui é a exponenciação. 10 elevado a 12. Agora vamos para cá. A1 menos A2. Ou seja, eu mantive os endereços, né? Eu vou no endereço buscar. Divisão. A1 dividido por A2. Multiplicação. A1 vezes A2. Por último, exponenciação. A1 elevado a A2. Percebe que eu gerei várias informações aqui, né, nos dois lados. Um alocando a informação e fazendo a sentença lógica, e o outro resgatando a informação e fazendo a sentença lógica. A importância de você, por exemplo, usar o resgate da informação. Como eu falei, nossa, tá errado, não é 10, é 8. Se eu venho aqui, apago, escrevo 8, ele refaz tudo automaticamente. Percebe que esse aqui não fez. Esse daqui você teria que ir 1 por 1 e trocar o 10 por 8. Aqui eu só mudei o 10 por 8 e ele já resolveu, ele já refez todos os cálculos, né? Então essa é a grande questão de você olhar para o Excel como endereços, não como informações. Você olha como endereços que você vai alocar uma série de resultados. Isso, no planejamento e na organização financeira, é extremamente importante, porque você trabalha com um monte de número, você trabalha com vários parâmetros, e se você tiver que ficar mexendo na fórmula de cada parâmetro, você vai ficar maluco. Você não vai conseguir resolver isso, né? Você vai ficar doido, você vai ficar ali apertando, batendo a cabeça no muro, porque aí uma hora você vai colocar um valor errado, isso vai ser cansativo, aí você vai se esgotar, você vai escrever uma fórmula errada, isso vai carregar num outro... E quando você menos vê, já está tudo errado o que você está fazendo, certo? Em estatística, por exemplo, isso é impossível. Por quê? Se eu for trabalhar com uma série de dados que tem mais de... Olha o tamanho, a quantidade de linhas que a gente consegue aqui, ó. Você consegue mais linhas. Mas se a gente for trabalhar com uma série de informações que envolve mais de 1000 resultados, imagina você escrever mais de 1000 resultados um por um. Aqui não, aqui você consegue alocar as informações e depois só resgatar elas. Certo? Alguma dúvida até aqui, gente? Lucas, uma vez nós já estávamos falando sobre essa tabela. Eu não sei mexer, não, mas o negócio é só na prática mesmo. Não é tão difícil, né? Mas é bom aprender, César, porque, por exemplo, na hora de fazer a DRE, vocês têm que fazer como exercício para me entregar, acho que dia... Não lembro qual... Mas é no final de outubro, se eu não me engano. Esqueci o dia que vocês têm que entregar. Mas, por exemplo, na hora de vocês fazerem a DRE, vocês usarem uma planilha, é a melhor forma possível de vocês resolverem esse problema. Ah, aquela que a gente tem para a gente fazer? É até o final do mês, esse mês, né? Até o final desse mês. Até o final do mês. Final do mês. Então, ou seja, vocês fazerem a DRE usando uma planilha é a melhor coisa possível. Vocês fazerem a demonstração do resultado do exercício com uma planilha é a melhor forma possível de vocês me resolverem o exercício que eu passei para vocês. Não tem forma melhor.
Acredito que todos os exercícios lá, a melhor forma possível seja vocês criarem uma planilha para cada exercício, igual eu fiz aqui, né? Criei a planilha do exercício 1, do exercício 2. É que aqui eu estou aproveitando, né? Aqui eu estou aproveitando o espaço para dar alguns exemplos. Tem só isso, professor? A gente tem que ficar escrevendo toda a sentença lógica, então, com essas sintaxes que você inseriu? Não, se você vai aqui inserir funções, você tem uma série de regras já pré-estabelecidas pelo próprio programa de planilhas, que você vai só clicar, selecionar as informações e dar Enter. Por exemplo, eu quero, sei lá, calcular. Vou pegar um exemplo aqui prático, um exemplo matemático. Eu quero calcular a raiz quadrada, né? A raiz quadrada é uma... Aqui, ó, eu vou encontrar isso aqui, ó, raiz. Raiz quadrada positiva de um número. Sei lá, eu quero calcular a raiz quadrada. Deixa eu dar aquela editadinha de novo aqui, rapidinho, para ter um toque. Se eu quero colocar a raiz quadrada de um número, eu vou colocar igual raiz. Vai aparecer aqui, ó, raiz quadrada positiva do número. Ele abriu um parêntese aqui, eu escolho o número, eu quero o número 8. Sei lá. Ele me dá a raiz quadrada. Aí pode ter aquele aluno que adorou fazer fundamentos de matemática comigo, e ele lembra que você tirar a raiz quadrada é você fazer elevado a meio. Aí ele vai lá e fala, pô, professor, eu preferia fazer isso aqui, né? Ó. A1 elevado a 0,5. Aí, ó, deu o mesmo resultado, professor. Deixa eu até inverter aqui, porque eu estou usando fórmula. Né? Ó, aqui, ó, raiz. Opa. E aí o aluno que fez fundamento de matemática no povo, professor, é só pegar 8 e elevar a 0,5, né? Porque a gente está ligeiro. É o mesmo resultado, não vou ficar usando essa fórmula. Tá, beleza? Legal. Mas é porque eu peguei um exemplo simples, né, gente? Quero ver quem lembra qual que é a secante de π sobre 18. Tem que ser bom para lembrar a secante de π sobre 18. Então, assim, tem coisas de lógica, de informação, tem coisas que envolvem filtro, estatística. Ou seja, você tem uma série de informação que envolve banco de dados, de analisar financeiro, certo? Você consegue aqui um monte de coisas que envolvem calcular TIR, calcular valor futuro, todas as informações que a gente vê aí ao longo de um curso que envolve administração financeira, né? E você tem aqui lucro, etc, etc. Certo? Informações de lógica, coisas que são vinculadas ao Google, né? Você consegue traduzir textos aqui também. Enfim, tem uma série de coisas que, obviamente, eu não consigo falar em 1h30, né, gente? Porque foge da minha alçada. A minha função aqui é dar a receita, né? E vocês vão atrás de quem vai fazer o bolo de maçã, quem vai fazer o de abacaxi, quem vai fazer o específico, né? Obviamente, né? Quem tiver dúvidas pode perguntar, tá, gente? Vai ser um prazer se eu souber responder, né? É que a gente já está entrando num ambiente bem peculiar, assim. Tem coisas que são muito difíceis de se fazer aqui, certo? E tem coisas que são extremamente simples também, né? E às vezes eu sei fazer e posso ajudar vocês. Beleza? Alguma dúvida até aqui, gente? Eu posso começar a fazer os exercícios que envolvem a nossa matéria de fato? Alguém tem alguma pergunta sobre essa série de informações que eu passei sobre o programa de planilhas e que eu acho importante a gente relembrar? E para quem não conhecia, ver pela primeira vez aí. Deixa eu deletar isso aqui.
Sem perguntas? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe 3. Não tem perguntas. Então vamos para um exercício de matemática projetiva, né, usando Excel. Lembrando que matemática projetiva, a gente vai projetar alguma coisa aí. Quando eu digo matemática projetiva, eu estou pensando em estudar a evolução de alguma coisa no tempo, né? E eu vou usar aqui série de pagamentos, tá? Para quem lembra, essa aqui é a fórmula de série de pagamentos uniformes, né? Ou seja, você vai pagar a mesma quantidade de parcela todo mês a partir do primeiro vencimento, né? Não tem nem adiantamento, nem a primeira parcela ela vai ser paga depois de um período. Como a gente falou que tem essas possibilidades, né? E aí aqui, vamos lá. Determine o valor à vista de um eletrodoméstico vendido em 6 prestações mensais de R$200, sabendo-se que os juros cobrados pelos lojistas são de 5% ao mês. Bom, qual que é a primeira questão do programa de planilha, né? É você organizar os seus parâmetros, né? Então vamos lá, vamos fazer uma aqui, ó, uma colinha de parâmetros aqui, né? Se eu clicar nessa célula, para quem não conhece, ela mescla, né? Então aqui, ó, parâmetros. O primeiro parâmetro que eu tenho eu sei o valor da prestação, né? Prestação. Quanto que é a prestação? R$200. Eu sei qual que é o período, né? O período de parcelamento. 6. Isso era uma coisa que eu exigia muito de vocês em estatística e eu quero que vocês abusem disso, né? Ainda, principalmente matemática financeira. Coloquem unidades, tá? Por exemplo, isso aqui tá 6 meses, né? São 6 meses. Então aqui, ó, meses. Então, pelo menos coloca aqui, ó, mês. A prestação tá em quê? Tá em real, dólar, enfim. Coloque unidades. Juros ao mês. Aqui, ó, 5%. Certo? Coisas interessantes também sobre programas de planilha. Você consegue formatar aquilo o que você quer, né? Por exemplo, eu quero que isso aqui seja dinheiro. Eu venho aqui, ó, formatar número. E eu quero financeiro. Quero moeda. Aqui, ó, R$200. Ele automaticamente transforma e coloca a unidade. E aí, nesse caso, eu posso tirar daqui, né? Certo? E aí, ó, no meu exercício, eu quero calcular o quê? Eu quero calcular qual que é o valor à vista, né, do eletrodoméstico, certo? E aí eu coloquei a fórmula aqui, né? Vamos relembrar a fórmula, né? Relembrando a formulazinha do parcelamento, né? E eu também coloquei, que aqui eu não coloquei a fórmula, né? Mas a gente fez em sala de aula que você consegue isolar o valor presente, né? Que é o valor à vista, basicamente fazendo as operações contrárias, né? A parte que está dividindo, ela vai passar multiplicando, certo? Então, uma coisa legal de se fazer, eu quero calcular o valor à vista, certo? Vou chamar de valor presente, porque tá mais condizente ali. Qual que é a fórmula do valor presente? Bom, eu preciso pegar a parcela, multiplicar essa parcela por essa parte de baixo aqui, né? Então, vamos lá. 1 mais a taxa de juros elevado ao período, certo? Menos 1. Deixa eu aumentar isso aqui. E depois eu que está em cima multiplicando o valor presente, eu vou passar dividindo, né? Dividido
por... Não posso esquecer dos parênteses, né? Senão ele vai entender outra coisa. Taxa de juros vezes... Deixa eu aumentar isso aqui para cá. Vezes 1 mais a taxa de juros elevado ao período. E fecho no parênteses. Bom, essa daqui é a minha fórmula, né? Nem precisava ter feito isso aí. Essa é a minha sentença lógica aqui, né? Eu preciso pegar o valor da parcela, multiplicar por 1 mais a taxa de juros elevar ao período menos 1 e dividir pela taxa de juros vezes esse termo daqui. Como eu falei, eu poderia pegar e vir aqui, a parcela é 200, então escreve 200. A taxa de juros é 5%. Eu poderia vir aqui e escrever 5%. Poderia vir aqui e escrever o período, que é 6. Mas eu criei uma tabela auxiliar aqui, né? Com todos os parâmetros para mim conseguir resolver esse problema, né? Deixa eu até copiá-la aqui mais para baixo para eles ficarem juntos. Certo? Eu criei uma tabela aqui, né? Eu tenho as informações necessárias. Então, eu vou usar a ideia de retomar essas informações através dos seus endereços, né? Percebe que a prestação, que é a parcela, vou usar a parcela aqui, né? Tá padronizado. É o quê? É R$200. E ela está na informação B4. Então, eu venho aqui, tudo que tiver parcela, eu escrevo B4. A taxa de juros está no B6. Então, tudo que for B6, eu venho aqui e escrevo... Tudo que for taxa de juros, eu venho aqui e escrevo B6, né? B6. Taxa de juros é todos os B6. O período está no B5. Então, eu vou lá, B5. B5. Ou seja, aqui eu basicamente peguei a estrutura lógica que eu tinha aqui nessa fórmula e apliquei retomando as informações do meu problema. Faltou eu colocar um igual, né? E aí, quando eu coloco igual, ele vai enxergar isso como retomar endereços e vai dar erro porque eu escrevi alguma coisa errada, viu? Como é importante a sintaxe. Deixa eu achar o erro aqui, gente. Só um segundo. Tem alguma coisa que eu não escrevi direitinho aqui. Que louco. B vezes 1 mais B6. Certo? Será que eu gostei disso? Só encontrar, gente, aqui o que eu fiz aqui. Será que é esse parênteses? Era só o colchetes que eu estava usando, gente. É uma coisa importante, tá vendo? É o quão é importante você manter a sintaxe do programa, né? Porque só pelo fato de eu ter pensado em usar o colchetes que eu usei aqui, ele já dá um erro, né? Sendo que eu tinha que ter usado o quê? Tinha que ter usado parênteses. E ele vai lá, faz o meu cálculo automaticamente. Percebe que interessante, né? Ele mantém a estrutura das unidades, né? Se isso aqui era dinheiro, continua dinheiro. E qual que era o valor? Ah, era R$1.015. Por que é legal fazer isso, professor? Porque, sei lá, imagina que você está achando que é 1.015, aí o cara falou, nossa, eu te falei errado, era 230 a parcela. Na real, você já consegue, na hora, corrigir isso só mudando o parâmetro, né? Ah, eram 10 prestações, não era só 6.
Ah, era 230, 10 prestações, só que os juros era 3%. Então, conforme você vai alterando os valores aqui, ele vai refazendo essa conta automaticamente. Ele vai refazendo essa estrutura lógica. Tá, gente? Então, recapitulando, o que eu fiz aqui? Eu basicamente peguei essa estrutura lógica e tentei escrever isso aqui com uma sintaxe no programa. E criei um auxiliar aqui. E ele basicamente resolveu meu problema em um piscar de olhos, né? De forma que sempre que eu quiser alterar algum valor, ele vai alterar. Isso aqui bem que fica universal, né? Isso aqui, para qualquer informação que você queira fazer um parcelamento, você pode usar isso aqui. É só você adicionar os parâmetros. Você vai lá, adiciona o parâmetro parcela, parâmetro tempo de parcelamento e a quantidade de juros. Ele vai lá e vai fazer esse cálculo. Por exemplo, eu quero saber qual que seria o juros composto total. Isso aí está no exercício de vocês também. O valor presente. A gente tem que relembrar qual que é a fórmula, né? O juros composto é o quê? É eu pegar o valor presente, multiplicar por 1 mais a taxa de juros e elevar ao período. Na real, que é o montante, né, final. Montante total em juros composto. Aí pensa, pô, legal. Eu perguntei lá, por que dá diferente, né? Aí fica a reflexão para vocês. Ah, quero fazer no juros simples também, né? Então vamos lá, ó. Montante total do valor presente no juros simples. Aí tem que lembrar a fórmula, né? Qual que é a fórmula? Valor presente, 1 mais período vezes a taxa de juros. Errado aqui. Vezes. É como esperado, o montante simples é menor que o montante composto. Quero, sei lá, soma de todas as parcelas. Como que eu faço isso? Bom, são 10 parcelas, eu multiplico P por cada parcela. E aí eu vou ter aqui também a minha... E são todas coisas que eu fiz com fórmulas e que se eu mudar um parâmetro aqui, ele retoma tudo, né? Ele muda tudo automaticamente. Com um mudar do parâmetro aqui, né, o nosso exercício, no caso, era isso aqui. Ele já refaz tudo automaticamente. Certo? Só retomando as informações. Por exemplo, essa é uma aplicação de matemática projetiva aí, a nível mais básico, né, gente? A nível mais do zero, assim. Pois é, isso aqui eu quase fiz o exercício 1 que vocês têm que me entregar, né? Só que o exercício 1 de vocês é diferente. É outra ideia. E tem uma perguntinha lá que eu quero que vocês reflitam bastante aí. Quem tiver que me entregar. Dúvidas, perguntas? Dúvidas? Pergunta no geral, gente. Vocês têm alguma dúvida do exercício? Pergunta alguma coisa? Alguma coisa que... Não, do exercício que vocês têm que me entregar, não, né, gente? Porque eu não quero me avaliar. Se fosse para me avaliar, eu ficava fazendo prova aqui sozinho em casa. Esse se complica, né? Vai que dá certo, né? Vai que eu tô bonzinho. Vai que eu tô iludido hoje.
Vamos para o exercício 2, né? O exercício 2 ele é um exercício de concurso aí, né? Para você, concurso para ser contador da prefeitura, né? E aí o exercício estava falando o seguinte: a empresa está falida, a LTDA apresentou os seguintes dados ao final de determinado calendário, né? De determinado exercício. E aí tem os valores e o que é cada tipo de valor, né? E o que a gente quer fazer? Calcular a DRE disso aqui, tá? A gente vai fazer uma DRE bem simplificada disso daqui. Vamos recapitular o que é a DRE, né? A DRE consiste em um documento contábil que você vai mostrar principalmente para a Receita Federal, né? Que você tá em dia com tudo bonitinho, né? E que você vai também, óbvio, gerar estimadores e parâmetros para o seu negócio de lucratividade, de endividamento, etc, etc. O que tem que conter? Receita bruta das vendas, receita líquida, certo? Que é após os impostos, despesas, o lucro ou prejuízo operacional, né? Que é depois das despesas e dos gastos, o resultado do exercício, né? Que é basicamente o lucro líquido, quer dizer, lucro líquido não, desculpa, é o resultado do exercício antes do imposto de renda, né? Que é o resultado final. E depois, valores que você adiciona mais ali. E, por último, o lucro ou prejuízo líquido depois da contribuição social e do imposto de renda. Certo? Exemplo de D. Aqui, ó. Primeiro você coloca a receita operacional bruta. E aí você subtrai dessa receita deduções, etc, etc. Aí você tem a receita operacional líquida. Você subtrai o custo das mercadorias, você tem o lucro operacional bruto. Você subtrai as despesas operacionais e você tem o lucro ou prejuízo operacional. E aí você coloca receitas não operacionais, igual da aula passada, tá, gente? Eu não vou ficar recapitulando essa parte. Até peço desculpas para quem está assistindo a aula pela primeira vez, é que essa aula foi da semana passada, tá, gente? Se eu gastei uma aula já falando sobre DRE e balanço patrimonial. Se eu repetir, a gente vai ficar aqui até as 10h30. E aí vocês vão querer me matar. Até porque é o nosso último exemplo aqui, tá? Mas qualquer dúvida, depois eu estou à disposição aí para quem quiser conversar. E por último, você tem aqui, né, o lucro. Eu vou basicamente até aqui o lucro operacional, tá, gente? Eu não vou até o... Eu não vou fazer inteiro, como eu disse, vocês têm que me entregar uma DRE de um exercício que eu passei para vocês. E se eu fizer inteiro, eu estou fazendo exercício para vocês também, né? Então esse não é o intuito. O intuito é dar um exemplo bem simples. Então no exercício a gente tem a seguinte coisa, né? Deixa eu colocar uns 90% aqui de visualização. Você tem aqui o que é cada valor, né? E a gente vai basicamente dividir isso em 4 tipos, né? A gente vai ver quando é passivo, quando é ativo. A gente até pode se preocupar com passivo circulante ou não circulante, tá? Mas eu acho que não faz sentido o que é ativo, o que é passivo, o que é resultado de fato e o que é patrimônio, certo? Essa é a primeira grande questão que a gente tem que enxergar aqui para fazer esse exercício. A gente tem que classificar esses valores aqui nesses 4 tipos. Lembrando que o resultado do exercício, pelo menos até aqui o lucro operacional, você basicamente precisa dos resultados, né? Que são as receitas, que são valores que você pega as notas fiscais, junta e coloca ali, ó, tá, vendi tanto, me custou tanto cada produto, gastei tanto de imposto, né? São resultados, não são nem passivos nem ativos da empresa, né? Não são passivos circulantes ou não circulantes, ou também não é patrimônio, né? Tipo, por exemplo, o prédio da empresa. O prédio da empresa não é nem resultado, é patrimônio, né, o prédio. Então é isso que a gente vai fazer. Bom, ações em tesouraria. O que são ações em tesouraria? Ações em tesouraria é basicamente dinheiro que está dentro. É basicamente um dinheiro que está dentro do tesouro da empresa, né? Ou seja, faz parte do patrimônio. São ações.
Isso aqui é patrimônio. Eu vou chamar de patrimônio PL, tá? Patrimônio líquido. Ó, é sempre importante você indicar o que você está chamando cada coisa, né? Esse aqui vai ser o PL. Esse aqui é passivo, ativo e resultado. Caixa é ativo circulante, né? Porque é o ativo que está circulando dentro do... É aquele ativo que está entrando e saindo ao longo de um ano, né? Reserva de lucro é patrimônio líquido. Receita com vendas, isso aqui é resultado, né? Receita bruta. É a minha receita de tudo que eu vendi. Resultado, eu vou escrever resultado mesmo, que é o que a gente vai utilizar. Fornecedores. Fornecedores é o quê? É passivo. Lembra, os passivos são as obrigações, né? A empresa tem, o que ela tem que pagar. Reserva de capital é patrimônio líquido. É uma reserva que está envolvendo ali com a nossa empresa, né? Salários a pagar é uma obrigação da empresa. Então é um passivo. Veículos. Aí é delicado. Por exemplo, veículos você pode pensar tanto como patrimônio líquido ou quanto um ativo, né? Enfim. Aí é complicado, depende do seu negócio, né? Aqui eu vou considerar como um ativo, tá, gente? Então, mas ele poderia ser um patrimônio, tá? Devoluções em vendas, né? Isso é resultado. Por quê? Porque a quantidade de valores, lembra, a gente precisa fazer o quê? Colocar aqui tudo que foi abatido, imposto, tudo que foi devolvido, né? Tudo que foi cancelado. Isso aqui é resultado. Banco conta movimento. O que é o banco conta movimento? É dinheiro que está circulando, então é ativo. Capital social é patrimônio. Marcas e patentes é ativo. Só que agora é um ativo não circulante, né, gente? Por quê? Porque você não tem as marcas e as patentes basicamente rolando ao longo de mais de um ano, né? Quer dizer, de menos de um ano. A não ser que a empresa já faça patente, já venda, mas esse não é o sentido de você fazer a patente, né? Despesas com juros. Resultado. Por quê? Porque é despesa. Lembra aqui, ó. Despesas operacionais. Tudo que vem antes do lucro aqui operacional é despesa, né? É resultado para gente. Clientes. É um ativo. A real, isso também é bem delicado, né? Clientes é bem genérico. Mas eu vou enxergar isso aqui como um ativo. Custo da mercadoria. É o que? É resultado. Está aqui em cima, antes do lucro operacional. Isso aqui é resultado. Empréstimos a pagar. Passivo. Não posso falar se é passivo circulante ou não circulante, né? Porque se for um empréstimo que eu vou pagar há mais de um ano, ele é não circulante. Se for um empréstimo num tempo curto, é circulante, enfim. Imóveis, delicado também, né? Pode ser tanto patrimônio quanto ativo. Eu vou chamar de ativo. Imposto sobre vendas. Vem antes aqui dos resultados, né? Tá aqui, ó, impostos, ICMS, PIS, COFINS, etc. Isso aqui é resultado. Duplicadas a pagar é obrigação, então é passivo. Despesa com manutenção. Se é despesa, é resultado. Ele vai entrar ali no meu cálculo. Bom, já coloquei o que é cada tipo. Agora eu vou pegar aqui e vou fazer uma DRE, né? Vamos fazer uma DREzinha bem simplificada aqui. Aqui a gente vai colocar... Vou mesclar aqui as... Eu vou fazer para baixo, tá, gente?
Vou mesclar isso aqui. Vou mesclar isso daqui também. Essa aqui vai ser a minha DRE, né? Cadê? Deixa eu centralizar. Primeiro, na DRE tem que vir o quê? A minha receita operacional bruta. Vamos lá. Receita operacional bruta. Receita, vou colocar receita bruta, tá, gente? Facilitar. O valor são os resultados, né? Aqui, ó, receita com vendas. 500 mil reais. Então, eu vou aqui colocar igual B5. Percebe? Eu posso colocar igual e retomar as informações. Eu tomei aqui, ó, igual B5. Depois vem o quê? Impostos. Vai dar um espacinho aqui, ó, impostos. E devoluções, né? Tem mais algum? Abatimentos e descontos. Não, né? Ó, abatimento não tem. Descontos não tiveram também, só tiveram devoluções, né? E os impostos, né? Sobre as vendas. Então, aqui, ó, o imposto sobre a venda é esse. 50 mil. As devoluções é o quê? Tá aqui, né? Ó, R$ 1.000. E aí, com isso, eu tenho o quê? Se eu tenho a receita bruta e os abatimentos iniciais, eu vou ter a receita operacional líquida, né? A receita operacional líquida. Como eu calculo isso? Eu tenho que pegar a receita bruta e subtrair todos os abatimentos. Ou seja, eu peguei a receita bruta menos os abatimentos, que é os impostos e as devoluções. Então, a minha receita operacional líquida é no valor de R$ 449 mil. Aí, vamos lá, vamos continuar. Depois da receita operacional líquida, a gente tem que tirar o custo da mercadoria para calcular o lucro operacional bruto, né? Ou o resultado bruto. Então, qual que foram os meus custos, né? Aqui, ó, tem que achar os custos. Vamos lá, ó. Custo das mercadorias. Vamos lá, ó. Custos da mercadoria vendida, R$ 200 mil aqui, ó. E aí eu tenho o meu lucro operacional bruto, que é a minha receita operacional menos os custos, ou seja, 249 mil. Agora eu tenho que tirar as despesas, né? Para a gente ter, ó, porque depois que a gente fez o lucro operacional bruto, a gente tira as despesas para a gente chegar no lucro operacional, certo? Vamos lá, eu tenho que achar as minhas despesas agora. Deixa eu mesclar aqui. Mesclei, opa. A minha primeira despesa é com manutenção e a minha segunda despesa é com juros. Então vamos lá, despesas com juros. Despesas com manutenção. Vamos procurá-las. Igual despesas com juros. Achei os juros aqui, ó, R$ 1.000. Com manutenção, R$ 2.000. E agora eu consigo calcular o meu lucro operacional. Como? Pego o meu lucro operacional bruto e subtrai as minhas despesas, né?
e chega no valor de R$246 mil. Vamos colocar em negrito as coisas importantes, né? Receita, lucro bruto, lucro operacional. Posso colocar uma, sei lá, uma borda? Enfim. E por aí vai. E aí, qual que seria o próximo passo? O próximo passo, pegar as receitas não operacionais e as despesas não operacionais. Depois, calcular o resultado antes do imposto de renda de pessoa jurídica e a contribuição social. Subtrair esse imposto. Chegar no resultado. E aí, etc, etc, etc. Dá sequência aqui, né? Eu vou parar aqui, gente, porque se já são 9h10, eu já passei 8 minutos. Porque eu acho que foi bastante conteúdo a aula de hoje. Nossa, bastante mesmo. Mas eu acho que a ideia dessa aula de hoje era ajudar vocês a tentar fazer os exercícios que eu passei para vocês. Certo? E agora, dúvidas. Aberto a dúvidas. Quem tiver uma pergunta, algum questionamento, fiquem à vontade. E é isso, gente. Até peço desculpa por ter passado, gente, 10 minutinhos. Quando a aula é aberta, a gente tem que pedir desculpa, né? Senão... Ô, Lucas. Oi, fala, César. O exercício que tem para fazer, eu não sei, eu não tô abrindo aqui, mas eu não tô achando essa outra parte desse D aí. Ó, vou para quem... Deixa eu abrir aqui, logar. Quem tiver dúvidas, gente, dos exercícios, eu posso me disponibilizar meia hora antes da próxima aula, tá? Deixa eu abrir aqui, só um segundo. Os exercícios estão aqui, tá, gente? É bem no começo da página. Opa, não tá aqui não, tá aqui no final, eu acho. Que é a lista para P1. Tá, gente? Quem não achou ainda os exercícios, tá aqui atrás, aqui no fim, gente. Bom, espero que você tenha aproveitado alguma coisa, Rodolfo. É isso, a gente tá dando continuidade no nosso conteúdo aí. Certo? Talvez coisas que você já conhecia, né? Você falou que, no geral, engenharia vocês têm introdução à economia, né? Talvez eu tenha sido um pouco redundante com você. Excel é obrigatório, né? Você sai da faculdade de engenharia tendo que ser obrigado a ser o Pelé do Excel, acredito. Mas... Gente, é isso. Eu espero que vocês tentem usar as planilhas aí para ajudar vocês a fazerem os exercícios, tá? Tem aplicativo no celular, vocês conseguem fazer tudo isso que eu fiz pelo celular também, tá bom? Para quem não tem computador. Às vezes nem todo mundo tá... Às vezes o notebook quebrou, tá só com o celular, né? E é isso. Estou aberto aí, gente, a perguntas, questionamentos. Nossa, meu celular, a Siri tá querendo conversar comigo agora. Então, Lucas, é uma página só, não é isso? Das atividades, não é isso? Não, são 4 perguntas, né? Pergunta 1 envolvendo matemática projetiva, e aí eu coloquei um texto, certo? E aí o exercício 2, 3, 4 envolve balanço patrimonial, DRE e cálculo de indicador financeiro. Ah, tá. Tem aqui um no Excel, tem outro no PowerPoint, né? Essa lista para a P1. Por nada, Rubio, eu agradeço. Boa noite. Até a próxima. Terça que vem a gente está aí. Eu acho que o outro aqui ele tá no PowerPoint. Tem a
Tem Boa noite, pessoal que está saindo aí. Ó, Dilson, acho que se você puder interromper a gravação para a gente não ficar bastante tempo em silêncio, porque agora a gente vai tirar dúvidas. Maravilha, Lucas. Então estou interrompendo agora, tá? Tá bom. Porque senão depois fica só aquela pausa, aquele silêncio de 15 minutos. Verdade.